Oi, pessoal, bem-vindos. Olha, hoje a gente vai mergulhar num assunto bem específico, quase uma engenharia de organização. Exato. Já parou para pensar como um grupo define quem pode ter uma posição de liderança? É uma boa pergunta. A gente vai investigar isso dentro da estrutura das Testemunhas de Jeová, usando os manuais e artigos deles mesmos para entender o que é preciso para receber o que eles chamam de privilégio. O privilégio de ser um ancião ou servo ministerial. E a gente não vai só, listar regras, né? Não, de jeito nenhum. A ideia é montar o quebra-cabeça. Vamos imaginar que existe um membro dedicado lá, um cara que a gente pode chamar de Marcos. Boa, nosso Marcos. Isso. Ele quer fazer mais, quer ajudar. Qual é a jornada dele? Por onde ele começa? É isso que a gente vai tentar descobrir. Perfeito, um guia prático para o nosso Marcos. E o interessante é que as fontes que a gente tem já começam dizendo que existe uma necessidade urgente de mais homens como ele. Aham. Não é só uma questão de preencher um cargo vago aqui ou ali. Não, é uma necessidade estrutural. Os textos apontam, assim, 3 motivos bem claros para essa urgência. Ah, é? Quais são? Primeiro, um crescimento enorme. Eles falam em quase 1 milhão de novos batizados em apenas 3 anos. Nossa, 1 milhão. É muita gente. Isso cria uma demanda gigantesca por mais pastores, mais organizadores. Claro. Segundo, uma questão demográfica. Muitos anciãos que servem há décadas estão envelhecendo ou ficando doentes. O que é natural. E terceiro, os mais experientes são muitas vezes recrutados para comitês maiores, regionais, nacionais, e isso abre vagas nas congregações locais. Entendi. Ou seja, a pressão por novos líderes é real e constante. E, segundo esses textos, a resposta para essa pressão toda se resume a uma palavra: treinamento. Exatamente. Eles citam uma passagem bíblica, 2 Timóteo 2:2, que é basicamente uma instrução para os líderes atuais treinarem a próxima geração. Isso. Então, a jornada do nosso Marcos não é só sobre ter as qualidades certas, mas sobre entrar num processo de desenvolvimento. Vamos ver como isso funciona. Vamos lá. E o primeiro passo, antes de qualquer tarefa ou avaliação, acontece na cabeça do Marcos. É a mentalidade. Certo. Um dos textos fala sobre alcançar essa função. A palavra grega original, segundo eles, tem a ideia de se esticar. Aham. Como se estivesse tentando pegar uma fruta boa lá no alto da árvore. Peraí, se esticar para pegar um cargo. Isso não soa... Quer dizer, não corre o risco de parecer ambição? É uma linha muito tênue, e as fontes se esforçam bastante para fazer essa distinção, sabe? A ambição no sentido de autopromoção, de querer o status, O poder... isso é totalmente condenada. Um artigo aconselha diretamente: não dê indiretas, não tente influenciar os anciãos para ser nomeado. A ideia é que o desejo tem que ser pela obra excelente, Pelo trabalho. pelo trabalho em si, não pelo título. Então o nosso Marcos não pode fazer lobby pelo cargo. Ele tem que querer o trabalho, não a placa na porta. Exatamente. A orientação é confiar no processo, na avaliação dos outros. Um texto cita Provérbios 3.5, que diz: confie em Jeová de todo o seu coração e não se estribe na sua própria compreensão. E como eles aplicam isso na prática? A aplicação que eles fazem é: alinhe seu pensamento com os princípios da Bíblia, não com o que parece fazer sentido para você ou para os outros. Eles chamam isso de ter uma mente sã. Mente sã. Isso parece um pouco abstrato. Tem algum exemplo prático nos materiais do que isso significa no dia a dia? Tem sim, e é um exemplo bem ilustrativo. Uma das publicações conta a história de uma mãe imigrante. A família e os costumes locais pressionavam ela para enviar o bebê recém-nascido de volta para o país de origem. Para ser criado pelos avós, algo assim. Exato, para ser criado pelos avós. Assim, ela e o marido poderiam continuar trabalhando, ganhando dinheiro sem interrupção. Para muitos ali, essa era a decisão razoável. A escolha lógica financeiramente falando. Isso. Mas, com base no que ela estava aprendendo na Bíblia sobre a responsabilidade dos pais de criarem os próprios filhos, ela foi contra tudo e todos. Nossa. Decidiu ficar com o bebê, mesmo arriscando dificuldades e a desaprovação da família. Isso, para os autores, é o exemplo perfeito de mente sã. Entendi. É tomar uma decisão baseada num princípio que você acredita ser divino, mesmo que o mundo ao seu redor ache uma loucura. Entendi. Então, para o Marcos, a primeira etapa é essa.
querer o trabalho pelo motivo certo e calibrar a bússola interna dele para os princípios do grupo. Exato. Mas isso me leva a outro ponto que aparece o tempo todo nos textos: a paciência. Parece que, depois de ter a atitude certa, o que resta é esperar. E isso parece ser a parte mais difícil. Sem dúvida. E eles reconhecem isso abertamente. Uma das histórias é sobre um homem chamado Fernando, que ficou muito ansioso esperando pela designação. Imagino. Eles também citam o exemplo bíblico de Abraão, que esperou décadas pela promessa de um filho. E citam até Provérbios 13,12. A expectativa adiada faz adoecer o coração. Nossa! Eles admitem que a espera pode te deixar doente de ansiedade? Isso é bem honesto. É sim, mas a ênfase é sempre em não deixar essa ansiedade roubar a alegria de servir a Deus das tarefas que a pessoa já tem. Ah, claro. A mensagem para o Marcos seria: seu valor não está no cargo que você ainda não tem, mas na sua fidelidade enquanto espera por ele. O tempo não é o seu, é o de Deus. Ok. Então, Marcos ajustou a mentalidade, está sendo paciente. Mas o que exatamente ele está esperando? Quais são esses papéis na prática? Pelo que eu entendi, são 2 principais, né? Isso mesmo. A gente tem os anciãos, também chamados de superintendentes, e os servos ministeriais. Certo. A função dos anciãos é primariamente espiritual. Eles são descritos como os pastores do rebanho. O trabalho deles é ensinar, proteger a congregação. Cuidar do bem-estar das pessoas. Isso, cuidar do bem-estar espiritual de cada membro. Certo. Os anciãos são os pastores espirituais. Parece um trabalho enorme e que consome muito tempo. Eu imagino que eles não tenham como cuidar também, sei lá, de consertar o sistema de som. Exatamente essa lógica. É aí que entra outro papel. É aí que entram os servos ministeriais. Eles são os auxiliares que cuidam dessas tarefas mais organizacionais, mais práticas. Tipo o quê, por exemplo? Eles podem cuidar do som, das publicações, das contas, dos registros de território de pregação, da manutenção do salão do reino. Entendi. Todo o trabalho de bastidores que faz a máquina funcionar. Exato. A ideia é que, ao fazerem isso, eles liberam os anciãos para se concentrarem no ensino e no pastoreio. Faz todo sentido. E os textos deixam claro que ser servo ministerial é um passo natural para, no futuro, talvez se tornar um ancião. É uma escada, um caminho. É visto como um campo de treinamento, sim. O que nos leva diretamente para a lista de requisitos. O que exatamente o nosso Marcos precisa demonstrar para ser qualificado? Certo, a lista. E enquanto eu li os requisitos, tirados principalmente de 1 Timóteo 3 e Tito 1, uma coisa me chamou a atenção. Não é só uma lista de tarefas. É quase um projeto, um blueprint para um tipo muito específico de líder. Um blueprint, gostei da palavra. Um líder focado em estabilidade, em harmonia interna, muito mais do que, por exemplo, em inovação ou mudança. Ótima observação. E é importante notar o que um dos artigos diz. Não se espera perfeição. Ah, bom. Os próprios anciãos que avaliam os candidatos são lembrados de que nem eles cumprem esses requisitos perfeitamente. Ok. Então, olhando para esse blueprint, a primeira coisa que salta aos olhos é o quanto a reputação externa importa. Não é só sobre ser bom dentro da igreja. Exatamente. O candidato precisa ser irrepreensível e ter um bom testemunho de pessoas de fora. De fora. De fora. A mensagem é clara. A liderança começa fora do salão do reino. Se a pessoa não é respeitada no trabalho, pelos vizinhos, Entendi. ela não tem credibilidade para guiar os outros espiritualmente. Entendi. Isso. E também explica por que ele não pode ser um recém-convertido. Precisa ter um histórico, um tempo de vida que possa ser observado. Reputação sólida é a base. Depois, vem um bloco inteiro de qualidades que, para mim, se resumem em uma palavra: autocontrole. O que você acha? Concordo plenamente. Quando a lista diz moderado nos hábitos, sensato, ordeiro, não beberrão, não violento, pacífico, é tudo sobre controle. O que a organização está sinalizando é que ela valoriza a previsibilidade, a calma acima de tudo. Um líder de pavio curto, não importa o quão talentoso ele seja, simplesmente não se encaixa nesse molde. Uma mão firme e calma. E o terceiro pilar desse blueprint,
que parece ser um filtro gigantesco, é a família. Ah, sim. As fontes são muito diretas aqui. Elas basicamente dizem: nos mostre que você sabe liderar sua própria casa e depois a gente conversa. É o teste final na visão deles. A família é um microcosmo da congregação. A exigência é ser marido de uma só mulher e, crucialmente, presidir bem a sua própria família, com filhos crentes que não sejam rebeldes. Porque se ele não consegue em casa, A lógica é uma pergunta retórica. Se um homem não souber presidir a sua própria família, como cuidará da congregação de Deus? é um padrão bem alto. E, por último, tem a habilidade de ensino. Mas pelo que li, não é sobre ser um grande orador de púlpito, né? Não necessariamente. Ser qualificado para ensinar significa saber usar a Bíblia de forma prática para encorajar, aconselhar e, se preciso, corrigir, mas sempre com brandura. É mais ser um bom conselheiro bíblico. Isso! Do que um palestrante carismático. E para os servos ministeriais, os requisitos são parecidos, mas com um detalhe fundamental. Um dos textos diz que eles devem ser testados primeiro quanto à sua aptidão. Certo. Testados primeiro. Se o nosso Marcos não é perfeito quando começa e precisa ser testado, como ele passa nesse teste? Como ele vai de um membro comum para alguém qualificado? Aí que entra o treinamento. É aí que aquele conceito de treinamento que a gente falou no início entra com tudo. Exatamente. O treinamento é a ponte. E o modelo apresentado não é um curso corporativo frio, é um sistema de mentoria muito próximo. Mais pessoal, Muito. Um dos artigos usa o exemplo do apóstolo Paulo com Timóteo. A relação deles é descrita como calorosa, paternal. Paulo não deu só tarefas para Timóteo, ele investiu nele. então não é uma sala de aula. É mais um aprendizado prático, tipo, aprendiz com seu mestre. Os anciãos mais velhos deveriam pegar caras como o nosso Marcos pela mão e mostrar como se faz. Exatamente essa orientação. Levar junto numa visita a alguém doente, por exemplo. E o modelo que eles colocam como supremo é o de Jeová treinando Jesus. Ah, interessante. Eles analisam essa relação e tiram 3 lições para o treinamento hoje. A primeira é a afeição. Tinha que haver um vínculo forte e caloroso. O treinamento não funciona se for só técnico e distante. Faz sentido. A segunda é demonstração. O texto bíblico diz que o pai mostra-lhe todas as coisas que ele mesmo faz. Ou seja, o treinamento é lado a lado, vendo como se faz. Vem comigo que eu te mostro. Exato. E a terceira é a visão de futuro. Jeová preparou Jesus para obras maiores. Da mesma forma, os anciãos são instruídos a treinar pensando nas necessidades de amanhã. Naquele crescimento todo que você mencionou. E isso, lembra dos números? Mais de 6.000 novas congregações em 3 anos. O treinamento é para preparar a liderança para isso. Mas a responsabilidade não é só dos mentores, dos anciões. As fontes também deixam claro que o Marcos tem que ser proativo, né? Ele tem que querer ser treinado. Com certeza, é uma via de mão dupla. Uma das publicações tem uma caixinha de sugestões chamada O que os servos ministeriais podem fazer. E o que ela diz? De a Bíblia por conta própria, peça sugestões a anciãos experientes e, o ponto mais repetido, saiba aceitar conselhos. Essa parte de aceitar conselhos parece ser chave. Eles até contam a história de um homem, um tal de Philip, que por um tempo tinha uma atitude que afastava as pessoas. Eu li essa parte. Mas quando ele mudou, foi humilde e pediu ajuda, os anciãos deram a ele conselhos úteis e práticos. Ele aplicou e, com o tempo, virou ancião. A iniciativa pessoal e a humildade para ser corrigido são essenciais, o que nos leva de volta ao ponto inicial. Qual? Não é uma promoção que se busca ativamente, mas um desenvolvimento pessoal e espiritual que, como consequência, pode levar a mais responsabilidades. Exato. Então a jornada do nosso Marcos, para resumir, é multifacetada. Começa com motivação certa, querer servir, não ter um cargo. Isso. Depois ele precisa construir ativamente o seu caráter para se encaixar naquele blueprint do líder estável, com boa reputação, autocontrole e uma família exemplar. E, ao mesmo tempo, ele precisa ser paciente,
E muito receptivo ao sistema de mentoria, buscando o conselho dos mais experientes e aprendendo na prática. Lado a lado com eles. No fim das contas, a estrutura toda é projetada para ser um sistema de desenvolvimento contínuo, onde a geração mais velha tem a responsabilidade de formar a próxima. Sim, não é uma escada corporativa, mas um ciclo de amadurecimento espiritual que visa a estabilidade e o crescimento do grupo todo. O foco é sempre no benefício da congregação. E não na ascensão do indivíduo. E depois de analisar todo esse material, a gente volta para uma tensão interessante que ficou no ar o tempo todo. Qual seria? As fontes dizem, para o nosso Marcos, se esforce, se estique para alcançar isso. É um verbo de ação. Mas ao mesmo tempo dizem, cuidado com a ambição, seja humilde e espere pacientemente pelo tempo de Josá. O que pode levar anos. Exato. Fica a questão, como uma pessoa, no seu dia a dia, equilibra esses dois pratos, o esforço proativo e a espera humilde,